Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Passos Dick, sou colecionador, pesquisador, melômano, como dizem que sou rotulado, né? é, estudioso. E hoje nós vamos falar sobre as sonatas para piano números 1, 2 e 3, Opus 2 de Beethoven. Com as três sonatas Opus 2, um jovem de 25 anos apresentou uma peça esplendorosa, que até os presentes que até, que até os presentes dias repercute como sendo a introdução do mais importante trabalho pianístico. Dois pontos. Na história da música, que até os presentes dias repercute como sendo a introdução do mais importante do trabalho pianístico. Na história da música, né? O mais importante trabalho pianístico na história da música. Na época, Beethoven possuía 12 anos de experiência em compor e sabia, com, com infalível precisão, a hora e quando suas composições estavam maduras para uma apresentação formal. Esta qualidade, por si só, já faz de Beethoven uma pessoa extraordinária e, acima de tudo, um artista inigualável. Era inevitável que um talento como o de Beethoven, tão evidente que ninguém poderia deixar de notar, era inevitável que um talento como o de Beethoven, tão evidente que ninguém poderia deixar de notar, bem cedo foi alvo de diversos epítetos. O fato de que um deles era o fato de que um deles era, entre as, o novo Mozart, não surpreendeu ninguém. Entretanto, é incrível pensar que Beethoven era somente 14 anos mais novo que Mozart, e que no relativamente pequeno mundo musical daquele período, Mozart devia, na melhor das hipóteses, ter conhecido um grande número de obras de Beethoven. Seria extremamente interessante investigar se e de que maneira este conhecimento poderia possivelmente ter influenciado Mozart. A influência, na direção oposta, ou seja, de Mozart para Beethoven, veio por via indireta. O destino guiou Beethoven em direção a Joseph Haydn. Beethoven viajara de Bonn para Viena em 1792 para receber instrução musical de Haydn, mas, ó, mas, mas até onde sabemos, antes mesmo de sua chegada a Viena, Beethoven já havia desenvolvido uma sólida base de conhecimentos estudando e tocando constantemente obras de Bach para cravo e clavicórdio. Uhum. Assim, principalmente o piano bem temperado, que ele, Beethoven, era capaz de executar com tamanho virtuosismo que, ao tempo de sua chegada a Viena, ele podia competir até com os maiores pianistas. Nós, é, mas não foi somente as obras de Bach que ele causou tamanha impressão. Sua habilidade em improvisar e fazer variações despertava total admiração por todas as partes, de forma que seu nome tornou-se rapidamente divulgado e era mencionado com admiração por todos. Não obstante ser normalmente mal soletrado, dois pontos. Ninguém, em dias de hoje, sonharia sequer em escrever, entre aspas, Beethoven. Em 1795, ele julgou chegar o tempo de se apresentar como um compositor sério, assim, o que naqueles dias era um fenômeno muito mais comum do que em nossos dias. A combinação de artista criativo com executante era extremamente costumeiro na época. A sonata Opus 2, número 1, confronta-nos diretamente com uma das características do jovem Beethoven, a qual aparentemente era um reflexo de Mozart: a, a facilidade com que a música tornava corpo.
a facilidade com que a música tomava corpo. Entretanto, existia uma importante diferença no método de trabalho intelectual de ambos. Em vista da clareza de sua escrita, Mozart raramente parecia incerto quanto ao que ele queria descrever, ao passo que Beethoven tratava lutas titânicas com o material. O Beethoven tratava lutas titânicas, confrontava as ideias dele mesmo com o que ele escrevia e o que ele compunha, né? Era muito típico dele, aquela coisa bem intensa, bruta, forte, né? Aquela coisa bem, aquela tratava lutas titânicas de material, quer dizer, ele quebrava a cabeça mesmo surdo para aquela coisa intensa, forte, aprimorar as ideias que ele colocar que ele compunha. Titânico, a imagem da facilidade e equilíbrio que a todos se apresenta é, portanto, mais surpreendente. Porém, inteiramente fiel à sua música, como chegamos a constatar, Beethoven se distancia de seus predecessores, Haydn e Clementi, Muzio Clementi, que foi um compositor italiano, né? E Haydn, austríaco, que foi professor de Mozart e Beethoven, né? Desde a sua primeira sonata, sentimos-nos quase emocionados, assim, um termo que não associamos imediatamente a Beethoven, ao rodar no, ao notar no exame de sua escrita, que as duas primeiras notas de que sua primeira sonata foram depois acrescentadas à tríade existente, exemplificando o conflito que ele travava com o material musical, o conflito que dele mesmo com o material do qual ele compunha, né? Era uma coisa muito intensa dele para com ele mesmo. Era uma coisa forte, uma coisa bruta, de uma que Beethoven tinha uma personalidade complexa, apesar dele já ter surdo, sofreu muito na vida, né, né, pelo, pelo, pelo não só por um sobrinho que causava problemas para ele, pela surdez, principalmente, pela sua amada imortal, que a identidade dela realmente é um mistério, né? Já falou, não, nunca se soube exatamente quem realmente fosse essa amada imortal de Beethoven, né? Sabe, é apenas hipótese, né? E principalmente pela surdez, né? Titânica com material, assim, o que não obstante conduzia a um absoluto equilíbrio. Beethoven não conseguiu se desprender da indubitável, a imensa influência de seu estudo de Bach para ser significado. Dois pontos. Procure imaginar ao ouvir esta sonata na próxima vez de que este é um trabalho composto por um dos filhos de Bach, e submaticamente esta ficção se tornará inteiramente plausível. É uma qualidade que Beethoven nunca perdeu em sua integral obra para piano. Na sonata Opus 2, número 2, Beethoven parece estar pagando um tributo aos limites da capacidade de seu instrumento. Virtuosismo, sem dúvida, mas também, acima de tudo, a enormidade e a vastidão de música para piano é evidente. Onde Brahms e Liszt mais tarde faziam ressurgir os ocultos dons sinfônicos de suas composições para onde Brahms e Liszt mais tarde fazem onde Brahms e Liszt mais tarde fazem ressurgir os ocultos sons sinfônicos de suas composições para piano. Beethoven, neste primeiro estágio de desenvolvimento, tá assim, e o seu próprio do piano proporciona um inconfundível ímpeto às possibilidades sem precedentes do instrumento. O largo desta sonata nos abre os ouvidos para isso. A sonata Opus 2, número 3, leva-nos facilmente à conclusão de que estamos à frente de quatro cabeças. É um trabalho a ser executado por virtualmente todos os pianistas, incluindo aqueles a quem nunca teria ocorrido
executaram um completo ciclo de sonatas. E cada pianista parece estar tocando uma sonata completamente diferente, ainda que do mesmo texto musical, sem que seja possível demonstrar, de alguma forma, que qualquer deles a estaria interpretando erradamente. Isto faz a sonata quase infinitamente excitante, como se poderá verificar na interpretação a ser ouvida neste CD, né? Ou seja, a sonata Opus 2, as sonatas Opus 2 número 1, 2 e 3 de Beethoven, tem uma coisa muito do início, quando ele começou a compor obras para piano, é uma coisa muito singela, muito tem uma jocosidade bonita, aquela coisa inocente, e é bonito ouvir, né? Porque Beethoven já estava começando, né, como compositor, por volta da década de 1790 e poucos, ele estava pretendendo, sabe, o que ele iria passar na vida, já teve os primeiros sintomas de surdez, e ele, e ele, assim, era uma coisa mais tem uma jocosidade infantil. Ao ouvir as sonatas, quem for ouvir vai perceber isso. Mas são as primeiras obras para piano de Beethoven, é uma coisa linda, esplendorosa e vale a pena ouvir. Esses foram os meus comentários. Intérpretes. Igor Urjach nasceu em 1965 em Leningrado, em 1988, Igor Urjach ganhou um prêmio especial do concurso internacional para trio de piano em Munique. 3 anos mais tarde, foi vencedor do concurso internacional de música de câmara em Vercelli, entre parênteses, Itália, né? Na Itália. Recentemente, atuou como solista na Orquestra Camerata de São Petersburgo. Urjach excursionou pela Holanda, Alemanha, Suíça, Espanha, Turquia e Estados Unidos, tá assim, tanto como solista como membro de conjuntos de câmara. Outro intérprete, né? Sergei Urivayev. Nasceu em Sergei Urivayev nasceu em São Petersburgo em 1947. De 1958 a 1966, frequentou uma escola especial de música patrocinada pelo Conservatório de São Petersburgo, onde Zurubskaya era sua preceptora. De 1967 a 1971, Urivayev estudou com Savichinskaya, Nielsen e Serebriakov, maestros e professores russos. Os quais renomados professores do Conservatório de São Petersburgo, todos os quais renomados professores do Conservatório de São Petersburgo. Desde 1975, Urivayev tornou-se preceptor ele mesmo, concentrando-se principalmente em música de câmara. Sergei Urivayev estreou como solista no Grande Hall da Filarmônica de São Petersburgo, executando o terceiro concerto de Beethoven, para piano e orquestra. É fantástico. Foi também um artista convidado para executar na mesma sala o concerto em Fá menor de Bach e a Rhapsody in Blue de Gershwin, compositor norte-americano. Urivayev é um dedicado concertista. Urivayev é um dedicado concertista, tanto como intérprete de música de câmara como executante magistral de obras dos grandes mestres. Ele é mesmo do Saint Petersburg Musicians Chamber Ensemble e tem dado numerosos concertos em sua terra natal. Ou seja, contando um pouco da história das primeiras sonatas para piano de Beethoven, vou evoluir os meus programas clássicos de sonatas para piano de Beethoven, né, que é um programa realmente, quem for curtir, gostar. E falando uma coisa importante aqui, meu objetivo, dando como youtuber, digital influencer, sobre histórias de compositores clássicos, é divulgar a minha cultura, o meu conhecimento. Eu, Daniel Passo Dica, para que as pessoas consigam entender a minha cultura, o conhecimento, né,
né, sobre uma arte bela, bonita da música clássica, né, para as pessoas deem valor realmente à obra dos grandes mestres, ao que eu tenho a oferecer. Meu objetivo não é necessariamente ficar famoso, ganhar dinheiro, não necessariamente nesse sentido, mas é divulgar a minha cultura, o meu conhecimento, que as pessoas gostem e curtam e deem valor ao que eu realmente, desse trabalho que faço na minha vida, não para me enaltecer, mas que realmente as pessoas sintam que aprender algo cultural, educativo sobre os grandes mestres na música clássica. Deem valor ao que eu tenho a oferecer de bom da história dos grandes mestres da música clássica. Falou-lhes, obrigado a todos, foi um prazer. Falou-lhes Daniel Dick, sempre mais.